Fala pessoal, muito bom dia. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. A gente vai começar falando então um pouquinho do cenário local. Aqui no Brasil, a gente teve o Ibovespa tendo uma realização na semana passada, após 3 semanas seguidas de forte alta, né? Teve o Ibovespa corrigindo então 2,67%, cotado a 118.322 pontos. O grande destaque da semana passada foi os dados de inflação, né? A gente teve o IPCA de março sendo divulgado, avançando aí 1,62% no mês de março, dado aí que veio bem acima do esperado pelo mercado e foi o maior valor do mês de março desde o início do Plano Real, né? Então, o dado foi bastante impactante aí para a economia local. Ainda sobre esse assunto, a gente teve o Jair Bolsonaro anunciando que o governo federal irá antecipar para 16 de abril o fim da bandeira de escassez hídrica nas contas de energia elétrica. Essa bandeira ela foi criada no ano passado, né, durante a crise hídrica e abaixo o período de chuva que a gente teve por aqui. No cenário doméstico também a gente teve as ações da Petrobras reagindo a incertezas quanto ao comando da empresa, né? Logo no início da semana, o Adriano Pires, que foi o então nomeado para assumir o cargo de presidente da companhia, ele desistiu formalmente do cargo. E também tivemos a desistência de Rodolfo Landim como presidente do conselho. E aí, logo na quinta-feira, o Ministério de Minas e Energia ele indicou o José Moro Coelho como novo CEO e o Márcio Andrade Weber como presidente do conselho. As ações acabaram fechando em alta na semana, subindo um pouco mais de 3%. Aproveitando o slide também, queria destacar aí a boa performance no acumulado do ano aí das carteiras do BTG, né? A gente vê tanto a carteira da ICIM, Small Caps e ESG no acumulado de 2022 superando com folga aí os principais índices, né, de referências referente à carteira. Dando sequência, a gente passa agora um pouquinho pelo cenário internacional. A gente já vê o campo aí bastante vermelho nas principais índices acionários globais, começando por Estados Unidos, né? Estados Unidos foi marcado aí pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, né, o Banco Central americano. E o documento ele indicou que muitos membros da instituição tinham preferência por aumentar a taxa de juros por lá em 0,5 pontos percentuais, né? Mas devido a incertezas de curto prazo associadas principalmente ao conflito militar na Ucrânia, eles acabaram optando por uma alta de 0,25 pontos percentuais, tá? Na Europa, ainda com relação à guerra da Ucrânia, a gente vê mais sanções impostas à Rússia, né, principalmente contra os dois maiores bancos russos, tá? E a União Europeia ela também discute embargo de petróleo à Rússia e até proibição de importação de gás e carvão russo, né, apesar de ter muita divergência sobre esse assunto. E na China, o grande destaque foi a divulgação do PMI de serviços, né? Esse dado ele caiu de 50,2 em fevereiro para 42 em março, foi uma queda bastante significativa, né? Lembrando que quando a gente fala de PMI, a gente tem como marco ali os 50 pontos. Então, acima de 50 pontos significa que o país está em crescimento, e abaixo disso já está em contração, né? Então, a gente vê a China aí sendo afetada aí pela política de Covid-0 que eles vêm implantando por lá, né? A gente já vê a atividade econômica chinesa em contração, tá? E por fim, passando pelo IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele fechou a terceira semana seguida de alta, valorizou aí 0,36% na semana e agora no ano já vira para o positivo também, tá? Os fundos imobiliários eles retornaram ao radar dos investidores, principalmente após o Banco Central na última reunião do Copom sinalizar um possível fim, ou aliás, sinalizar que a gente está se aproximando do fim do ciclo de alta de juros, né? Então isso acaba sendo saudável para os fundos imobiliários. Dando sequência, chamo agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, time. Todo mundo me ouvindo? Escutando, Certo? né? Beleza. Basicamente, o que a gente teve aqui foi um reflexo aí
de todo esse estresse que teve essa semana, né? A gente viu aí o dólar, né, continuando, né, num ritmo bem volátil, na verdade, né? A gente vê o nosso real se beneficiando ainda dessa parte de commodities da guerra da Ucrânia e a Rússia, né? Investidor estrangeiro ainda trazendo bastante dólar para cá, mas o que a gente tem visto, né, nessa semana, o que deu uma balançada foi o IPCA de março, que veio muito acima do que estava sendo esperado, tá? Isso estressa um pouco, né, as coisas por aqui, principalmente no câmbio. Imagino que o Diego deva falar um pouquinho mais ali sobre os DIs, né? Mas e aí, Banco Central, o que nós vamos fazer, né? Se subir nos juros, a expectativa era até 12,75, né? Como diria o nosso Roberto Campos Neto, né? Até onde a gente vai, né? Com esses juros, se a inflação não está respondendo por enquanto, né? Então nós temos que ficar atento para ver o que vai acontecer nesse cenário, tá? O dólar no geral ele está perdendo força, mas teve uma alta, né, significativa aí essa semana por causa do IPCA, basicamente, tá? O euro, a gente teve uma desvalorização, né, uma valorização do real frente ao euro, principalmente pelas falas da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e ela falou bastante, começou a mudar o discurso sobre a inflação na Europa, né? Graças a Deus, né? Tipo, acordou para a vida, né? Vamos lá, né? Essa inflação não vai ser transitória coisa nenhuma, já é bem real e o mundo inteiro já está sofrendo, né? Então a gente viu aí o real ganhando força frente ao euro. O DXY, uma alta bem expressiva, então mostra na verdade um enfraquecimento desse dólar perante as demais moedas, né? E uma certa aversão a risco. Bitcoin e Ethereum aqui na parte das criptos a gente está vendo aí, teve uma semana de muita realização, depois de quase 10, 20% de alta, né? Aqui no ano 2022, uma realização, né, de lucros aí, o Bitcoin caindo 9% e o Ethereum caindo 8,5%, né? Bitcoin voltando para casa dos 42 mil pontos, né? Ainda analistas falam que existe a possibilidade, né? Está testando uma resistência aqui para ver se chega ali no preço de 52 mil pontos, e o Ethereum contando com aquela grande atualização para esse ano, tá? E mais é isso, a gente está vendo o campo extremamente volátil, como sempre, né? Frente às moedas e as criptos também. Então, muito cuidado todo mundo que for operar, tá? Fiquem de olho no calendário aí, no oficial, e bons negócios. Valeu. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, a gente passa para as commodities agrícolas. Bom dia, Lívio, tudo bem? Bom dia pessoal, bom dia Gustavo. Vamos lá, em relação às commodities agrícolas, a soja a gente teve uma alta de 6,71 na semana, fechando a 37 dólares a saca. Foi uma semana importante para a soja, tanto para o mercado futuro lá em Chicago, quanto aqui para o Brasil, tá? As cotações elas tiveram um reflexo positivo no preço em função dos números que foram exibidos no relatório do ISJ, que foi divulgado na última sexta-feira. Esse relatório ele demonstra os impactos aí da guerra, né, e impactando aí bastante a oferta e a demanda, e isso mudou esse cenário. Então, por isso que os preços acabaram subindo. O maio lá, né, nos Estados Unidos fechou a 16,89 dólares o bushel, o julho 16,68, né? Então teve um ganho acumulado aí de mais 6% lá fora também, enquanto aqui. E como o Leandro comentou na lâmina anterior, aí tivemos 0,86 de correção no câmbio, e isso fez com que a soja aqui brasileira volte a ser negociada na faixa de 180, R$ 182 reais a saca, tá? Esse relatório demonstra uma conclusão da safra 21-22, e os olhos do mercado agora começam a se voltar para o início da próxima temporada, né, 22 e 23 nos Estados Unidos, com projeções de uma possibilidade assim, de uma área recorde de produção para a próxima safra. Tá? E em relação ao milho, uma queda de 2,21, negociado a R$ 87,20 a saca aqui no Brasil. O mercado de milho ele segue bastante lento, os grandes compradores
eles estão trabalhando com os estoques, estão consumindo todos os estoques que tem, as compras estão deixando para outro momento, e o milho segue perdendo força aí, então, né? Também sofreu o impacto do relatório, e a maioria dos players aí de mercado, eles acreditam que essa safrinha ela vem cheia, porque teve chuva no momento bom e o milho está andando muito bem, né? Então, isso acaba impactando no preço, porque é aquela relação oferta e demanda, tá? Segundo ainda alguns analistas, lá em Chicago o preço fechou em alta, muito em função desse relatório que foi emitido, refletindo também os impactos aí da guerra da Ucrânia, né? Em relação ao boi gordo, uma queda de 1,20 na semana, negociada a R$ 322,45 a arroba. O preço do boi ele segue alto, muito em função das exportações. No mercado interno a gente segue uma situação complicada em função do poder de compra do brasileiro que tem reduzido a cada mês. Conforme o Gustavo mencionou inicialmente, o índice de inflação foi alto, né, nesse mês de março. Então, os preços do boi gordo seguem firmes em função dessa exportação, principalmente para o mercado chinês, né? Os embarques de carne bovina in natura, eles registraram um desempenho recorde no mês de março. Em março foram exportados 169 mil toneladas, um recorde para o mês, um avanço de 6,48% em relação ao mês de fevereiro e mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? E já em relação ao café, uma alta de 1,19, negociada a $285 a saca. O mercado reagiu à produção mais baixa na Colômbia. Os dados que foram divulgados no início dessa semana pela FNC, que é a Federação Nacional de Cafeicultores, demonstraram que o café arábica ele teve uma queda de 13% no mês de março. E o país vizinho aqui, a Colômbia, é o segundo maior produtor de café arábica no mundo, né? Então, eles estão enfrentando severos problemas lá de excesso de chuva no parque cafeiro deles, e isso tem impactado aqui nas cotações. E diante da oferta mais reduzida, a maioria dos analistas continua apontando que os preços de café seguem firmes no Brasil, pelo menos até o início da colheita aqui no nosso país, né? A safra, então, ela se consolida com uma produção mais baixa, encerrando agora, e as chuvas no primeiro trimestre elas trouxeram um certo alívio para as lavouras e uma expectativa de boa safra no ano que vem. Beleza? Então, essas informações aí das commodities agrícolas. Valeu, Alípio, obrigado. Dando sequência para falar das demais commodities, chamar o Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Petróleo aí uma semana de queda, né? Após aí esses planos de liberação maciço de petróleo a partir das reservas estratégicas desses países membros. Eu tinha falado semana passada, né? Anunciada a questão dos Estados Unidos, que tinha feito uma estratégia de liberação também forte, né? De reserva de barril de petróleo, e comentei que havia uma reunião, né, com os membros da Agência Internacional de Energia. E aí eles bateram o martelo, tá? Então eles concordaram em liberar mais 60 milhões de barris, né? Isso é uma clara tentativa aí de forçar a queda dos preços, né? Se a gente somar aqueles 180 milhões que eu comentei na semana passada, que os Estados Unidos anunciou que vai liberar para os próximos 6 meses, né? A gente aí tem um volume bem considerado, né? De reservas estratégicas desses países consumidores e membros da Agência Internacional de Energia, tá? E lembrando também, somando-se, né, a isso daí, o que o Gustavo comentou há pouco, esse lockdown prolongado, né, em Xangai, que é o centro financeiro da China, colaborou também bastante para essa baixa semanal. Né? Já o minério de ferro, indo em mesma linha, falando da China, né, essa queda semanal, basicamente devido a essa demanda mais enxuta, né, essas restrições realmente fortes, a política de Covid-0, né, só como um dado interessante, né, o consumo de aço em março e abril, que são considerados meses de alta temporada, na China foi bem lento, né, haja visto que a pandemia interrompeu diversas atividades industriais, tá? E o ouro, né, aí mais uma semana de alta, não uma alta muito expressiva, mas um patamar muito próximo à semana passada. O metal ele se mantém bastante resiliente, mesmo diante do Fed dando sinais mais hawkish, né, com o dólar, como o Leandro falou, o dólar mais forte essa semana, e os rendimentos dos treasuries norte-americanos, né, principalmente o T2 e o T10, em alta, ou seja, todos, digamos assim, os concorrentes diretos do metal precioso tiveram valorização, mas o ouro também se manteve com uma valorização semanal, e basicamente, segundo os analistas, é que os investidores estão se apegando, né, com o ouro como um hedge, né, como uma proteção à inflação e como o velho porto seguro, né? Então, segue relizente o ouro aí, tá?
Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Falando na hora dos DIs, né? A gente, há 2 semanas atrás, mostrou um slide muito parecido com esse, né? De queda. Semana passada tivemos uma queda bem mais branda, mas agora a queda foi forte, né? A alta, desculpa, foi bem expressiva, né? Então, basicamente, aí os juros futuros tiveram uma semana de abertura nas taxas, se aproximando das taxas negociadas há um mês atrás. Então, toda a queda que a gente teve, digamos, no finalzinho de março, né? Já retornou praticamente. E esse movimento de precificação mais elevada nos juros nominais basicamente ganhou força após a divulgação dos dados IPCA, como o Leandro também já reforçou, né, vindo com um número bem alto, né, 1,62 em março, com um acumulado de 11,30 nos últimos 12 meses, né. Então, basicamente, essa possível expectativa que isso pode ocasionar um período mais longo e o aperto monetário talvez maior pelo Banco Central, como o Leandro fez até uma analogia aí. Desse modo, a gente teve as altas mais acentuadas, como o próprio slide mostra, nos vértices médios e longos da curva, né? E falando um pouquinho da curva de juro real, né, que a gente expressado isso através dos títulos do Tesouro indexado à inflação, nossos famosos NTNBs, teve uma variação um pouco menor, tá, nos juros nominais, seguindo um movimento de elevação nas taxas em todos os vértices, com um foco, uma abertura um pouco maior no vértice mais curto, tá? Só reforçando também essa questão aí do lockdown da China, falando em inflação, né? Essas medidas restritivas representam um risco inflacionário para o mundo inteiro, né? Haja visto que isso pode intensificar os problemas da cadeia global. A gente sabe que desde o início da pandemia, a gente tem sérios problemas globais ainda, né? Em relação a essa cadeia de suprimentos, né, microchips, enfim, uma infinidade de coisas, e se isso perdurar por mais tempo aí, com certeza isso vai ter um impacto muito grande e a inflação global também deve ser, digamos assim, prejudicada, devemos ser um nível maior, nível global, também para essas restrições de Covid-0 na China, tá? Já falando em relação à divulgação dos dados econômicos para essa semana, né, o destaque internacional será a reunião aí do Banco Central Europeu, né, Christine Lagarde, e os principais divulgações serão também a inflação ao consumidor, né, que é o CPI, e o PPI, que é a inflação ao produtor nos Estados Unidos, referente ao mês de março, né, que devem aí sim já refletir as pressões do preço, né, decorrente dessa guerra da Rússia na Ucrânia, né. Então, uma inflação talvez mais atualizada, como a gente teve aqui no Brasil na semana passada, né? E também alguns dados de atividade na China. Já que no Brasil, basicamente, o destaque dos dados econômicos será a atividade econômica referente ao mês de fevereiro, né? E lembrando que a greve dos servidores do Banco Central torna bastante incerta a divulgação de alguns dados econômicos, indicadores, né? Como a própria pesquisa Focus, né? Mais uma semana sem, e dados do crédito do mercado como um todo, tá? É isso aí. Boa semana a todos.